Olá, boa tarde. Como é bom estarmos juntos novamente em mais um programa Profissão Sucesso. Vamos direto ao ponto. E aí, está feliz no seu trabalho? Você é daqueles que acha que está sempre certo e não gosta de crítica ou aceita bem um toque, um puxão de orelhas? Pois é, está cada vez mais difícil o relacionamento entre líderes e colaboradores. Isso porque, na verdade, na maioria dos casos, mudaram-se apenas os nomes. O que era funcionário passou a chamar colaborador e o que era chefe agora é líder. Isso acontece porque essas pessoas não tiveram o devido treinamento. O funcionário acha que está fazendo muito e não é reconhecido. E o chefe acha que o funcionário nunca aprende e está sempre repetindo os mesmos erros. Muitas vezes os dois têm um pouco de razão. Mas como resolver esse pepino? Enquanto não se resolve, a bola de neve cresce e a empresa fica à mercê de muitos pecados. Você já foi preguiçoso no trabalho? Já invejou um colega? Esse é o tema do nosso programa de hoje, os pecados cometidos no trabalho. Mas antes de começarmos a discutir esse assunto apimentado, eu não posso esquecer de te falar que vamos anunciar mais vagas de emprego hoje e também teremos o concurso Profissão Sucesso. Vamos fazer uma pergunta durante o programa que tem a ver com o tema de hoje. Quem responder primeiro e certo pela internet ganha um curso Profissão Sucesso. Quer saber como se comportar numa entrevista de emprego? Nós temos o curso. Quer ter as noções iniciais de como investir na bolsa? Nós temos. Quer ser um craque no computador? Nós também temos. São mais de 300 cursos à sua disposição no site profissãosucesso.com.br. Bem, então vamos ao tema de hoje. Preguiça, gula, vaidade, inveja são alguns dos pecados capitais muito presentes nas empresas. Como eles se manifestam e como evitá-los? Para fazer perguntas, estão aqui os alunos da ETEC, Escola Técnica Estadual de Lins, cidade que faz parte da região de cobertura do SBT Jaú. Muito obrigada por vocês terem vindo de tão longe, não é isso? Mais de 3 horas de viagem até aqui em Ribeirão Preto. Sejam sempre bem-vindos, tá? Obrigado. E aqui no estúdio, a psicóloga Kênia Faria e Sheila Plina, supervisora de recrutamento e seleção e psicólogas também. Boa tarde e sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde a vocês também por estarem aqui conosco. Olha, vamos começar então. Acho que é isso que acaba acontecendo, não é isso? Os dois lados acham que tem razão e infelizmente não se chega a um acordo, né? Kênia, fala pra gente quais são os maiores pecados do trabalho que são cometidos hoje. Você que trabalha diretamente aí com o pessoal no recrutamento e acompanhando o pessoal. Boa tarde. O que eu acredito e algumas pesquisas dizem é que um dos maiores pecados se relaciona com o fato de contratarmos por questões técnicas e acabarmos não observando comportamentos. E justamente são os comportamentos que tiram as pessoas do mercado de trabalho, os comportamentos inadequados. Então, quer dizer, na verdade, não adianta uma pessoa estar muito bem preparada tecnicamente, saber muito bem, mas se essa pessoa não tiver, não é, o comportamento, bom caráter, boas maneiras, não é? Ser uma pessoa do bem, vamos dizer, não vai dar certo. É isso que a gente pode falar, Sheila? Com certeza. O que a gente tem que observar é que, além de ter o conhecimento, né, do que ele vai exercer na empresa, o que conta bastante é relacionamento, como que ele lida com os problemas, o dia a dia ali dentro da empresa. Isso tudo conta e, com certeza, faz ele crescer ou não dentro de uma empresa. Com certeza deve ter muita gente, empresários, pessoas que são empregadoras assistindo ao nosso programa, né? E nem todo mundo tem o setor de recursos humanos ou tem gente para fazer isso. Muitas vezes são os próprios donos das empresas que fazem, né? Quais as dicas que vocês dão para eles examinarem na hora de contratar alguém esse outro lado que muitas vezes fica obscuro, né? As pessoas não mostram muito isso na hora de serem contratadas. As principais dicas que vocês dariam? Uma dica que eu considero importante é pedir para a pessoa contar a história dela de outros lugares. Eu sugiro que nunca peça para a pessoa dizer como faria, e sim como fez. Porque quando ela conta o que fez, você consegue observar o que é valor para aquela pessoa, qual é a conduta prioritária, e aí por isso você consegue começar a checar
se o que aquela pessoa valoriza está de acordo com aquilo que você valoriza, você, empresário, valoriza. Então, essa é uma dica bem simples, pede para contar o que fez. Ok. E para você, Sheila? Com certeza, o que a Kênia falou está super certo. E para complementar, eu diria que não adianta, voltando ao assunto, não adianta ele só ser um ótimo currículo, né? Ele tem que ter a carinha da sua empresa, ele tem que ter o perfil que você está buscando ali dentro. Às vezes, você tem uma empresa que vai lidar com atendimento ao público ou com eventos, então ela precisa de uma pessoa mais para cima, mais expansiva. Então, o que adianta a pessoa ser extremamente técnica, ter um conhecimento lá em cima, mas não ter essa capacidade de se envolver com o público de uma forma mais natural? Então, isso pode ser considerado um dos pecados também, aí que a gente tem que prestar atenção quando está contratando uma pessoa. E aí o pecado não é do funcionário, o colaborador, não é isso? Mas é do patrão, do chefe, no caso, né? Vamos aqui algumas perguntas que chegaram para a gente pela internet. A Márcia Cristina de Oliveira, de Ribeirão Preto, pergunta o seguinte: eu tive um patrão que era muito bravo e às vezes sem educação. Todos os colegas de trabalho tinham medo até de conversar com ele. Como lidar de forma inteligente contra situações de ira, que é um dos pecados, né? Conta pra gente, Sheila. Primeira coisa é não bater de frente, né? Então, se o patrão já é nervoso, já não tem diálogo, naquele momento ali de ira dele, a gente tem que ter uma inteligência emocional maior e manter o controle e não ser aquela coisa de bater boca. Não é o momento para poder conversar com ele. Deixa a bola baixar em um outro momento, quando vocês estiverem sentados para ter um feedback, aí sim você se expõe de uma forma mais calma e com certeza ele vai ter o ouvido mais aberto para poder conversar com você. Mas aqui, ela colocou também que ele é sem educação, né? Não só nervoso, e que as pessoas têm medo até de chegar perto, talvez até no momento de calma, né? Como é que a pessoa deve proceder então, Kênia? E no caso aqui é um patrão mesmo, no caso é o patrão. Mas e no caso do chefe? Eu sei que pode parecer difícil, mas eu concordo com o que ela disse. Tudo começa no seu autocontrole. Procura ficar tranquilo e não levar todo aquele comportamento de forma muito pessoal. Entende que aquilo é uma conduta da outra pessoa, que não é para você e com quem você é. Não é pessoal, é um jeito de ser do outro. Então, respeita o jeito de ser do outro. Não se sinta extremamente incomodado e enfraquecido por esse jeito. Busque os seus recursos internos e aí você chega para essa pessoa, independente de como vai ser tratado ou não, e use mais a habilidade das perguntas, no sentido de dizer o que você espera. Eu não estou entendendo a sua necessidade. Pode repetir, por favor, qual é a sua expectativa? De uma maneira educada, mas de uma maneira firme e assertiva. Isso costuma diminuir um pouco o impacto que a outra pessoa provoca em você. E aí você consegue lidar melhor com essa situação. E não se preocupar com a falta de educação. Exatamente. Não é? É claro, e se isso estiver afetando muito ao ponto de você não conseguir trabalhar mais nesse lugar, você tem que procurar outro lugar, não é? Exato. Mas dá muito bem para você trabalhar a sua inteligência emocional, que eu acho que é mais importante, né? Agora, muitas pessoas têm até receio de reclamar do chefe, por exemplo, e ao patrão, porque tem receio de perder o emprego. Vocês acham que alguém, mesmo que esteja abaixo, deve procurar um superior para falar de outro alguém, mesmo com o risco de perder o emprego? Eu acho que a gente deve esgotar as alternativas antes de ir para esse caminho. Uma das maneiras de buscar isso é, se houver alguma maneira, falar diretamente com esta pessoa sobre aquilo que incomoda. Dói se preparar para isso, mas eu tenho certeza de que o confronto direto, ele é muito mais saudável. Caso aí, esgotando esta alternativa, você tem inclusive argumentos para dizer: fui até o teu superior porque nossa conversa não foi o suficiente para nós. Okay. Tem que ter segurança também de que faz falta ali, de que é importante, de que faz o trabalho corretamente, né? E que não vai ser despedido por conta disso, né? Gente, tá muito bom o papo, mas a gente vai agora para um breve intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta para dar uma dica muito especial.
Olha, fazer a escolha profissional certa pode tirar o nosso sono, não é mesmo? Por isso é importante ter informações sobre as escolas. E o Centro Universitário Moura Lacerda pode ser a sua chance de vencer na vida. Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior, na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E estamos de volta com Profissão Sucesso para falar mais sobre os pecados do trabalho e quem pode, pecados que podem prejudicar a sua carreira, né? Eu vou começar aqui com mais uma pergunta que nos chegou agora de Botucatu. É o Valdir Ferreira. Ele fala o seguinte: trabalhei em uma empresa onde o meu patrão adorava exibir sinais de riqueza, como carros de luxo, relógios, sapatos, celulares. Isso é uma maneira que ele encontrava para afirmar a identidade dele? O exibicionismo pode passar uma imagem de arrogância e pretensiosa, e pretensão, no caso, para os funcionários? Mais um pecado no caso aí? O que vocês dizem? Com certeza. Isso já vem de muito antes, né? A ostentação, geralmente, ela está ligada à questão do poder, né? Os reis, né, todo cobertos de ouro, de grandes vestes, já demonstravam o seu poder através daí. Só que isso já caiu há muito tempo, né? A gente tem que se destacar muito além disso. E com certeza, às vezes, talvez por uma falta de preparo, de falta de informação, esse chefe está tentando demonstrar o poder dele através do que ele consegue conquistar, através dos bens materiais dele, de uma forma de coibir ou coagir aí qualquer tipo de necessidade que o funcionário tenha ou vontade de se destacar um pouquinho ou de tentar e passar por cima dele, né? É a sensação que ele pode estar tendo aí. Eu tenho mais, não é isso? Eu tenho você mais, é mais fraco que então eu posso mais, é mais ou menos assim. E aí, o que você acha também, Kênia? Nós temos o poder de empossar os outros de poder. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais valor você dá à ostentação do outro, mais aquilo se torna ostentação. Então, se é um prazer do outro fazer aquilo, dê a ele a liberdade de ser como ele quer. E se preocupe com o que é valoroso e que é importante para você. Esse é o seu poder nesta relação. Porque, na verdade, quem tem muito dinheiro pode ter acesso aos melhores celulares, aos melhores sapatos, aos melhores carros e não vai ficar sem comprar isso porque os outros acham que isso é ostentação. Mas ele pode ter tudo isso e agir de uma forma mais simples, não é? Sem estar exibindo isso, né? Acho que seria também a dica para quem tem tudo isso, né? E quem tem muito nem precisa de se exibir, não é? Tem aquilo naturalmente, né? E eu quero saber da plateia, alguém tem pergunta? Você, seu nome? Vinícius. Diga, Vinícius. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, qual seria o pecado capital mais difícil de ser combatido na carreira de um profissional? A gente até conversou um pouco sobre alguns pecados, né, que a gente imagina que a inveja seja um pecado difícil de ser combatido. Porque a inveja traz com ela uma série de outras características de comportamento que dificultam o crescimento dessa pessoa no mercado de trabalho. A pessoa invejosa é mais competitiva. Como a gente estava dizendo, a pessoa invejosa, ela não soma a equipe. Com certeza. E acaba tendo um pensamento negativo, ou seja, ela não quer colaborar, ela não quer dividir o sucesso com o colega, e aí trava tudo. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que pensar que a gente faz parte de uma equipe, que faz parte de um sistema. Nós não somos únicos. E se você é invejoso, se você não quer que o outro cresça, como você pode crescer também se você vai depender do outro, né? Então, quando você coloca isso em xeque, você vê que realmente esse é um pecado bem perigoso, não só na vida profissional,
mas em qualquer aspecto aí da vida. Aproveitando essa questão da inveja, esse gancho, chegou a pergunta do Gerson de Almeida, de Marília. Ele diz o seguinte: eu trabalho em uma empresa onde os funcionários precisam atingir metas. Eu sempre consigo atingir as minhas e isso tem causado inveja entre alguns colegas. O que fazer para que isso não prejudique o meu desempenho? Essa é uma questão até fácil de ser resolvida. Ofereça ajuda aos seus colegas. Essa é a melhor maneira. Mostre a eles que o teu resultado não é unicamente seu, mas é um resultado compartilhado por todos. Então, colabore com quem tem dificuldade. Ajude outros a atingirem também as suas metas. Mas dependendo de quem seja, a pessoa não pode pensar assim, ele está aqui querendo ensinar para mim, ele está querendo se exibir com isso? Pode acontecer isso também, Sheila? Pode acontecer sim, mas eu concordo totalmente com a Kênia. A gente tem que ser firme nesse sentido de que nós estamos lá para colaborar. Se hoje eu tenho um sucesso numa meta cumprida, com certeza eu exerci de uma maneira diferente do meu colega. E por que não trocar essa ideia com ele? Por que não falar para ele da experiência que eu tive para atingir essa meta? E assim a gente conseguir trocar figurinhas e trazer ele para o nosso mundo aqui, para o meu mundo. Ou seja, não mostrar que a gente não tem uma barreira ali transparente de que eu sou o vencedor e ele é o perdedor. Não, nós estamos no mesmo barco e nós dois precisamos chegar ao mesmo objetivo. O importante é isso, não entrar nessa rota de colisão, não é? Porque, de alguma forma, o Gerson, ele está percebendo, né, que ele consegue, ele está percebendo que os outros não estão conseguindo isso e ele está mais equilibrado, né? E muitas vezes, quando você está equilibrado, né, e você percebe que o outro não está, é mais fácil de você ir até o outro, né? E ajudar o outro também, né? Então fica aí a dica para você e continue batendo as suas metas, Gerson. Né? Gente, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Com mais um intervalo e mais um bloco do Profissão Sucesso. Profissão Sucesso está de volta. Hoje nós estamos mostrando os principais pecados do trabalho que podem prejudicar a sua carreira e causar danos à imagem da empresa. Eu quero aqui agora saber da nossa plateia, da ETEC, que veio lá de Lins. Se alguém tem alguma pergunta. Seu nome? Marcos. Diga. Eu gostaria de saber se as empresas hoje procuram pessoas mais sérias e centradas no seu trabalho ou se pessoas mais extrovertidas que descontraiam no local de trabalho. E meninas? Graças a Deus existe lugar e espaço para todo mundo e com todos os perfis. O mais importante, eu acredito, é procurar a pessoa que combina com aquela atividade. Existem atividades, acho que a gente já até comentou isso, que você precisa de pessoas mais extrovertidas, né? Com certeza. E você não é 100% feliz, falante o tempo todo, ou 100% controlado. Eu acho que também vai do candidato, do colaborador, saber dosar isso no dia a dia. Além de você estar numa vaga que você tem esse perfil para exercer a função da vaga, você também precisa adequar no seu dia a dia. Às vezes vão haver momentos de maiores felicidades, de mais festa, outros que você tem que estar mais centrado, segurar um pouquinho a tua felicidade para poder conseguir terminar esse trabalho. Ok. Mais uma pergunta aqui, agora de São Carlos. É o André Luiz Santana. Como a preguiça se manifesta no trabalho e como lidar com a nossa própria preguiça? Mais um dos pecados, preguiça. Fala pra gente, Kênia. Uma das formas da preguiça aparecer é quando a gente começa a não cumprir prazos, atrasos, perceber que os trabalhos ficam para depois. Isso são indícios de que você está tendo um comportamento preguiçoso. E eu me pergunto o que está causando isso, de onde vem? Isso tem a ver com não estar completamente habilitado para aquelas tarefas ou não estar num ambiente prazeroso de trabalho, não estar realizando aquilo que você gosta mesmo de fazer. Então são perguntas que você precisa se fazer. E além de tudo isso, existe uma questão muito simples, muito básica. Você está descansando o suficiente? Cuidando da sua qualidade de vida, de sono, de atividade física. Estudos dizem que as pessoas que se movimentam, elas lidam melhor e elas acabam se energizando mais. Então, olhar esses dois aspectos. E ver até a forma do capricho em terminar o trabalho, né? Se você não está tendo esse cuidado, é também um dos sintomas dessa preguiça, né?
Alguém tem pergunta? Seu nome? Meu nome é Jéssica e eu queria saber dos pecados que vocês já cometeram em trabalho. Qual é a saída que vocês encontraram? Agora para vocês, hein? Olha, rapidamente. Jéssica. Bom, Jéssica, continuando essa questão da preguiça, eu já me peguei muitas vezes com isso. E eu fiz uma autoavaliação. Por que que às vezes eu não conseguia, por exemplo, cumprir prazos que eu mesmo determinei na empresa? E eu vi que realmente eu não estava dando conta do meu tempo, eu não estava sendo disciplinada. A partir do momento que eu consegui me organizar, a cuidar da minha agenda e me disciplinar dessa maneira, a minha preguiça foi diminuindo cada vez mais, né? A gente, perfeito ninguém é, né? Mas a gente precisa cortar um pouquinho esses defeitos para a gente poder seguir uma carreira brilhante aí. E você, Kênia? Ai, um pecado que felizmente eu acho que eu consegui vencê-lo, que era de achar que era autossuficiente. E no meio desse pecado tem um monte de questões que não são muito bonitas. Porque toda vez que você acha que você é autossuficiente, indiretamente você está dizendo que os outros são menos capazes. Foi trabalhando essa característica, trabalhando esse valor pessoal, mudando isso em mim, eu consegui me tornar uma colega de trabalho melhor, uma profissional melhor e ter resultados melhores, porque não dependiam só de mim, mas dependiam do todo. Legal. Uma outra pergunta aqui, agora nossa, né? Acho que acontece muito no trabalho também, que é a questão da luxúria. Outro pecado. Pessoas, principalmente no caso mulheres, né, que acabam querendo usar a sua exuberância, não é, para ganhar alguma coisa no trabalho. Como é que esse pecado pode prejudicar a pessoa, a equipe e a empresa? Primeiro, quando você trabalha, você veste uma camisa, né? Você não está ali representando a si próprio, você representa um grupo. Então, quando você usa de uma certa sedução para conseguir alguma coisa, esses artifícios não ficam legais, você não se mostra uma pessoa profissional. E, com certeza, isso te atrapalha dentro da empresa e as pessoas com quem você atende ou com quem você lida no dia a dia do trabalho não vão ter uma boa visão, porque vão ver que você usa de outros artifícios e talvez até por incapacidade de conseguir exercer a sua profissão. Uma coisa que precisa ficar claro, que não existe nenhum pecado em ser bonita. O pecado é em ser vulgar, em se comportar de uma maneira inadequada com relação à conduta sexual. É usar isto em seu favor. E um recado, isso não mantém ninguém, isso não se sustenta. Isso é uma relação temporária e que gera desvalorização desta pessoa. E não só das mulheres com relação aos homens também, né? Que nos casos de assédio, né, tem muito a ver também, e principalmente de homens em relação às mulheres, né? Gente, me avisaram ali que o nosso tempo infelizmente acabou. Eu acho que a gente tem que gravar outro programa ou outros sobre esse tema para falar até de outros pecados, né? Quero muito agradecer a vocês, tá? Que clarearam bastante aí esse assunto pra gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E agradecer também a vocês que vieram lá de Lins. Sejam sempre bem-vindos. Um abraço a todos os linenses. Um grande abraço a todos vocês, tá? Olha, se você gostou do tema, perdeu alguma informação e quer rever o programa, acesse o nosso site profissãosucesso.com.br. Lá você encontra muitas informações sobre concursos e vestibulares, notícias, oportunidades de estágio e muito mais. E agora vamos às vagas de emprego oferecidas na região. Em Ribeirão Preto, há vagas para armador de ferragens na construção civil, eletricista auxiliar, funileiro de veículos, supervisor de atendimento ao cliente e porteiro. Em Araraquara, há vagas para chefe de cozinha, cortador de roupas, esteticista, operador de empilhadeira e técnico de enfermagem do trabalho. Em Marília, há vagas para auxiliar de almoxarifado, mecânico de caminhão, montador de móveis, soldador e vendedor. Em Santa Cruz do Rio Pardo, há vagas para auxiliar de produção, eletricista de automóveis, farmacêutico, servente de obras e técnico de controle de qualidade. Para mais informações, acesse agora profissãosucesso.com.br. E agora, mais uma dica. Quer dar uma chacoalhada na sua equipe? Então não perca nossas palestras e treinamentos. Nós temos as ferramentas e soluções em gestão de pessoas adequadas à realidade do seu negócio. Não perca tempo. Acesse o nosso site e saiba como nos contratar. Chegou a hora do nosso concurso. Quem responder primeiro e certo a pergunta pelo nosso site vai ganhar um curso Profissão Sucesso.
Como eu já disse, tem mais de 300 cursos diferentes esperando por você no nosso site. Está pronto? Responda. De tudo que a gente colocou aqui, quais foram os pecados principais apontados aqui durante o nosso programa? Não perca tempo, acesse agora o nosso site e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha um curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso fica por aqui. Um grande abraço para você. Até sábado que vem, com certeza.